O sol ainda nem havia tocado o topo das montanhas quando Clara apertou o filho mais novo contra o peito e chamou o mais velho pelo braço. O ar gelado da manhã arranhava seus pulmões, e a respiração curta denunciava a pressa que tentava esconder. O pequeno Daniel, de 5 anos, tropeçava na terra vermelha do beco estreito, perguntando baixinho se eles já estavam atrasados. No colo, o bebê, apenas 9 meses, dormia sem entender que aquela madrugada marcaria uma ruptura definitiva na vida dos 3. Clara não respondeu. Mantinha os olhos fixos na rua vazia, tentando escutar passos ou vozes conhecidas. A decisão de fugir parecia enorme demais para carregar sozinha, mas ela não tinha outra escolha. A cidadezinha onde vivia havia se tornado pequena demais para seus medos, grande demais para seus perigos. Cada esquina trazia lembranças duras, dívidas, ameaças, humilhação e uma sombra antiga da qual ela não falava com ninguém. Se você entende o que uma mãe passa para proteger os filhos, deixa o like agora e aproveita para se inscrever, porque histórias como essa não podem passar despercebidas. A mochila nas costas pesava menos que a responsabilidade de proteger os filhos. Dentro, apenas o indispensável: 2 mudas de roupa, uma mamadeira, fraldas, um velho documento amassado e uma fotografia que ela nunca tivera coragem de rasgar. A estrada que começava depois da rodoviária a levaria para o interior profundo do país, para um vilarejo escondido entre a vegetação densa da Serra do Caparaó. O tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas, do jeito que ela precisava. Quando chegou ao terminal, o ônibus rural já estava ligado, soltando fumaça branca. Poucos passageiros, agricultores, uma senhora com lenço na cabeça, um rapaz segurando ferramentas, todos pareciam carregar um cansaço que combinava com o dela. Clara subiu rápido, ajeitou Daniel ao seu lado e acomodou o bebê no colo. O motorista mal olhou para eles. Apenas arrancou com o veículo, fazendo o motor vibrar como se reclamasse do peso da subida que enfrentaria mais tarde. Enquanto os prédios desapareciam e a paisagem se transformava em longos trechos de pasto, cercas tortas e pequenas casas afastadas, Clara sentiu a mãozinha de Daniel puxar sua blusa. "Mãe, a gente vai morar onde agora?" A voz era baixinha, mas carregava medo. Ela engoliu seco. "Num lugar tranquilo, filho, bem longe daqui. Você vai gostar." Forçou um sorriso. "É bonito, tem árvores grandes e pessoas boas." Daniel assentiu devagar, ainda sem entender, mas confiava nela, e isso era o que mais doía. Confiar era fácil quando se tinha 5 anos. Difícil era manter essa confiança intacta quando se era adulto e já tinha visto o suficiente do mundo. O bebê resmungou, inquieto. Clara o embalou com cuidado, olhando pela janela à medida que asfalto virava estrada de terra. O ônibus balançava, levantava poeira, e o sinal do celular sumia completamente. Era ali, naquele isolamento crescente, que ela encontrava o único fio de paz que restava. O trajeto seguiu por quase 3 horas, subindo e descendo curvas estreitas. A paisagem se tornava cada vez mais verde e montanhosa, com cachoeiras escondidas entre rochas e trechos de mata fechada. O Caparaó se erguia imponente, seu contorno visível mesmo à distância. A sensação de isolamento não era só geográfica, era emocional, quase visceral. Ali, para quem fugia do mundo, a montanha parecia funcionar como um muro natural. Quando finalmente chegaram ao ponto final, Clara percebeu que o vilarejo era ainda menor do que imaginara. 2 ruas principais, algumas casas esparramadas ao redor, um mercadinho, uma igrejinha simples e uma vendinha de portas azuis. No fim da estrada, um grupo de casinhas de madeira, alinhadas como se tivessem sido montadas às pressas décadas atrás. E mais distante, subindo o morro,
surgia a aldeia propriamente dita, um conjunto de pequenas construções rústicas, quase todas feitas de barro e madeira local, conectadas por trilhas estreitas e rodeadas por roçados de milho, café e pequenas hortas. A névoa fina que se arrastava entre as árvores dava ao lugar uma aparência tranquila, quase parada no tempo. Clara respirou fundo. Era isso. Ali, ninguém a encontraria. A senhora que desceu com eles do ônibus se aproximou com simpatia, limpando as mãos no avental florido. "Primeira vez por aqui?" perguntou, olhando o bebê com ternura. "Vocês são de onde?" Clara hesitou por meio segundo antes de responder. Aquilo teria de ser natural. Do vale. Precisávamos de um lugar mais quieto. A mulher assentiu, como quem já vira muitos chegarem com motivos semelhantes. E nunca perguntava demais. "Aqui é quieto mesmo." Sorriu. "Se precisarem de água, comida ou indicação de casa para ficar, fale comigo. Sou a dona Dalva." Clara agradeceu, mas preferiu não aceitar ajuda de imediato. Precisava caminhar, sentir o lugar, observar antes de confiar. Seguiu com Daniel pela ruazinha de terra, notando que algumas pessoas observavam discretamente. Não com desconfiança, mas com aquela curiosidade natural de comunidades pequenas, onde todo desconhecido vira assunto. Um senhor sentado na porta de casa levantou o queixo em cumprimento. Um trio de crianças correndo pela praça diminuiu o passo para olhar o bebê. Uma mulher estendendo roupas no varal sorriu de leve. Havia humanidade ali, uma humanidade simples, sem pressa, algo que ela não sentia há muito tempo. Mas também havia um incômodo que ela não conseguia explicar. Um arrepio breve. Como se tivesse entrado em um lugar onde não deveria, não por perigo, mas por familiaridade. Uma sensação absurda de déjà vu, como se aquele vilarejo tivesse pertencido a alguma memória apagada da infância. Mas ela tinha certeza de nunca ter estado ali. "Mãe," Daniel puxou seu braço de novo. "A gente vai ficar numa daquelas casinhas?" Ela olhou para o topo do morro, onde uma das casas de madeira parecia isolada do restante. Janela quebrada, porta torta, telhado meio empenado. Mesmo assim, algo na vista daquela casa a prendeu, como se fosse um ponto de chegada, não apenas de fuga. "Talvez," respondeu, sentindo o bebê remexer no colo. "Vamos descobrir." O sol começava a descer, pintando o céu com tons alaranjados. O vento leve trazia cheiro de café torrado vindo de alguma cozinha. O lugar era simples, humilde, ancestral e ao mesmo tempo impregnado de algo que Clara não conseguia decifrar. Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir que aquele vilarejo escondido não era apenas um destino. Era parte de uma história que ela tentou enterrar para sempre. E o passado, silencioso, já estava acordando. O vento frio da serra descia pelas encostas com uma suavidade quase silenciosa, levantando pequenas nuvens de poeira que se misturavam ao cheiro de terra úmida. Clara caminhava devagar pela rua principal do vilarejo, equilibrando o bebê no braço esquerdo e guiando Daniel com a mão direita. A cada passo, ela sentia como se estivesse entrando um pouco mais em um mundo à parte. Um lugar que parecia existir fora do tempo e, ao mesmo tempo, incrivelmente preso a ele. Os moradores observavam a nova visitante com curiosidade contida. Não era hostilidade nem frieza. Era apenas o olhar natural de quem vive em uma comunidade onde cada rosto é conhecido, onde qualquer forasteiro vira uma notícia sussurrada entre casas de madeira e fogões a lenha. Uma senhora de cabelos brancos, sentada em uma cadeira de palha na calçada, acompanhou Clara com os olhos até ela desaparecer na curva da estrada. Um grupo de homens que consertava uma cerca parou por instantes, conversando em voz baixa, antes de retomar o trabalho. Crianças correram para trás dos portões, espiando discretamente. Clara sentia tudo isso. Cada olhar, cada silêncio. Não era rejeição, mas era observação.
e, de certa forma, isso a deixava mais alerta do que gostaria. O bebê deitou o rostinho no ombro dela, resmungando de leve. Daniel, por sua vez, parecia dividido entre medo e curiosidade. "Mãe, tem cheiro de café por todo lado", comentou ele, a voz um pouco mais animada que antes. Clara sorriu ligeiramente. Realmente havia um aroma constante de café vindo das casas, como se estivesse sempre sendo torrado ou passado. Isso dava ao vilarejo uma sensação de lar, de cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, algo nela insistia que aquele cheiro, aquele clima, aquele lugar não eram tão desconhecidos quanto deveriam. Ela parou diante da vendinha de portas azuis. A fachada de madeira envelhecida trazia uma placa torta que dizia apenas Mercearia do Zahir. O nome era incomum para a região, e isso a intrigou. Lá dentro, um homem magro, de barba grisalha, empilhava pacotes de arroz. Ele levantou o olhar assim que ela entrou, e seu semblante mudou por um breve segundo. Uma hesitação, quase surpresa, mas desapareceu rápido demais para que Clara pudesse decifrar. "Boa tarde", disse o homem com voz calma. "Faz tempo que não vejo gente de fora por aqui." Clara manteve o bebê firme e tentou sorrir. "Descobri o vilarejo há pouco. Estou procurando um lugar para ficar temporariamente." O homem a observou com atenção. Não de forma invasiva, mas como quem procura sinais, pistas, fragmentos escondidos em expressões e gestos. "Tem uma casa na subida do morro, ninguém usa há anos. Não é muito confortável, mas segura da chuva." Apontou com o queixo para a direção. "Se quiser, posso pedir para o João abrir lá para você ver." Clara agradeceu, mas recusou a oferta de companhia. Sentia que precisava caminhar e entender o lugar por conta própria. Não sabia exatamente por quê, mas tinha a sensação de que cada passo que dava a aproximava de algo que ainda não conseguia nomear. Comprou pão, um pacote de leite e algumas frutas. Zahir embalou tudo com cuidado e, ao entregar as sacolas, olhou fixamente para o bebê. "Bonito, seu menino. Parece..." Ele pausou, pensou por um instante. "Parece forte." Clara agradeceu, mesmo sem entender o comentário. Algo no tom dele parecia carregar um peso que ela não conseguia interpretar. Ao sair da vendinha, a luz do entardecer já dourava as casinhas de madeira e as plantações próximas. O vilarejo ganhava vida através de sons simples, o coachar de sapos ao longe, panelas sendo batidas, galinhas correndo entre quintais, passos arrastados de quem voltava do trabalho. Era um lugar modesto, mas abundante em rotina. O tipo de rotina que ela queria para os filhos. Mesmo assim, a familiaridade do cenário a incomodava. Era como se cada canto trouxesse um eco antigo. Como se alguma lembrança esquecida estivesse tentando emergir, mas permanecesse presa atrás de uma porta que ela não sabia abrir. Daniel apontou para cima. "Mãe, olha, a casa lá no alto tem a porta aberta." Clara olhou também. A velha casa no final da trilha parecia mais abandonada do que antes, mas agora realmente tinha a porta entreaberta, movendo-se levemente com o vento. Por um instante, ela sentiu um arrepio que percorreu a espinha inteira. Um instinto quase primitivo lhe disse para não ir. Outro instinto, mais racional e cansado, disse que aquilo era apenas madeira rangendo ao vento. Respirou fundo. "Vamos ver, filho." Subiram a trilha devagar. O chão era arenoso e solto, dificultando a caminhada com o bebê no colo. Daniel corria alguns passos adiante e depois voltava, animado pela possibilidade de explorar algo novo. No topo, Clara parou diante da porta aberta. O interior era escuro, com cheiro de madeira úmida e poeira antiga. "Tem alguém aí?" perguntou em voz baixa, apenas por precaução. Nenhuma resposta. Entrou devagar. O piso de madeira rangeu sob seus pés, e o bebê segurou firme seu colar, incomodado com o cheiro. A casa tinha apenas 2 cômodos e uma pequena janela quebrada. Era extremamente simples, mas havia estrutura,
Com limpeza e pequenos reparos, poderia se tornar um lar improvisado. Mas algo chamou sua atenção. No canto da parede havia um risco estranho. Uma marca feita à faca, formando um desenho irregular, como se alguém tivesse tentado apagar algo. Era uma marca velha, mas ainda visível. Clara se aproximou, tocou a madeira e sentiu um frio inexplicável. Não por ser sobrenatural, mas por ser reconhecível. Ela já tinha visto aquele tipo de marca antes. Fechou a mão, afastando o pensamento. Daniel correu até uma velha cama de madeira e bateu com a palma. Mãe, essa aqui dá para dormir? Ela tentou sorrir. Dá sim, amor. A gente vai ajeitar tudo. O sol se escondia atrás das montanhas e a luz que entrava pelas frestas criava sombras longas e irregulares. Era um ambiente humilde, mas tranquilo. E, acima de tudo, anônimo, o que ela precisava para recomeçar. Ainda assim, a sensação persistia, como se o vilarejo não fosse apenas um refúgio, mas um campo minado de memórias soterradas. Enquanto preparava um canto para colocar as compras, ouviu passos do lado de fora. Rápidos, leves. Clara se virou imediatamente, o coração apertado. Um rosto surgiu na porta, uma jovem de cabelos escuros e olhar curioso. Oi, disse a moça com um sorriso hesitante. Você é a nova mãe que chegou? Clara assentiu. Sou a Helena. Moro 2 casas abaixo. Ela olhou o bebê com carinho. Se precisar de ajuda, pode me chamar. Aqui a gente não deixa ninguém sozinho. Clara agradeceu, genuinamente tocada. Helena parecia sincera, e isso a confortava. Em lugares isolados, a solidariedade era tão importante quanto a água. Mas quando Helena deu meia volta para ir embora, ela hesitou na porta. Só tome cuidado aos arredores da casa, disse em voz baixa. À noite, tem gente que anda por aqui sem querer ser vista. Clara sentiu o peito apertar. Como assim? Helena apenas balançou a cabeça, como quem disse mais do que deveria. Aqui nem tudo é o que parece. Murmurou, boa noite, e desapareceu trilha abaixo. Clara ficou ali, parada, enquanto o vento gelado passava pela porta, fazendo a casa ranger como um sussurro antigo. Ela não sabia ainda, mas aquele aviso seria apenas o primeiro de muitos. E a sensação de familiaridade só estava começando. A manhã seguinte nasceu silenciosa, com a névoa fina envolvendo toda a encosta como um véu branco. Clara acordou cedo, antes mesmo de Daniel abrir os olhos. O bebê dormia encolhido ao seu lado, respirando fundo, exausto da viagem. Ela se levantou devagar, sentindo o piso gelado sob os pés, e abriu a porta da casa para deixar o ar fresco entrar. A vista era bonita, talvez bonita demais para o peso que ela carregava. A aldeia lá embaixo despertava lentamente, galos cantando, fogões sendo acesos, vozes distantes chamando por crianças. Tudo parecia tranquilo, até que o olhar de Clara parou em algo inesperado. Na cerca do lado de fora havia outro risco na madeira, igual ao da parede interna da casa. Mesma direção, mesma profundidade, a mesma marca antiga que ela conhecia bem demais, embora tentasse esquecer. Seu estômago apertou. Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém. Apenas a trilha vazia e o vento sacudindo levemente as folhas. Ao voltar para dentro, Daniel já estava sentado na cama improvisada. Mãe, eu ouvi barulho. Parecia alguém andando aqui fora. Clara se controlou para não demonstrar inquietação. Deve ter sido o vento, filho. Aqui venta bastante. Mas ela sabia. Aquilo não tinha sido o vento. O bebê começou a chorar, e ela o pegou no colo para acalmá-lo. Assim que o abraçou, percebeu algo no chão ao lado da porta. Um pequeno objeto redondo meio escondido na poeira. Ela se abaixou e o pegou. Era um botão antigo, de metal escurecido, com um desenho quase apagado no centro. Clara ficou imóvel. O símbolo no botão ela já tinha visto antes, muito tempo atrás. Em roupas que não via desde sua adolescência, em alguém que ela fez de tudo para esquecer. Mas como isso teria parado ali?
De repente, a voz de Helena surgiu atrás dela. Bom dia, disse a jovem, carregando um balde com água. Trouxe um pouco para você, já que o poço daqui de cima às vezes falha. Clara guardou o botão rapidamente no bolso, tentando disfarçar a aflição. Obrigada. Você é muito gentil, disse forçando um sorriso. Helena entrou, observando a casa com atenção. Essa casa já teve dono, comentou como se fosse algo comum. Mas faz tanto tempo que foi abandonada que quase ninguém lembra direito. Clara ficou alerta. Quem morava aqui? Helena franziu a testa, pensando. Acho que era um casal, muitos anos atrás. Eles tinham um filho, mas ela hesitou. Bem, isso é assunto antigo. E história velha aqui sempre vem com fofoca demais. Clara engoliu seco. Um casal e um filho. Uma marca na parede igual à que ela conhecia. E agora um botão idêntico ao que ela já vira no passado. Tudo começava a se misturar. Você lembra o nome deles? Perguntou Clara, tentando manter a voz firme. Helena balançou a cabeça. Só sei que foram embora depois de algo complicado. Ela desviou o olhar. Mas ninguém aqui comenta muito sobre isso. Cada família desse vilarejo tem seus silêncios. Clara sentiu uma onda de ansiedade percorrer seu corpo. A sensação de familiaridade não era coincidência. Aquele vilarejo escondido guardava mais do que simplicidade interiorana. Ele guardava história, e de alguma forma, a história dela. Depois que Helena saiu, Clara decidiu caminhar até a parte mais antiga da aldeia com os meninos. Precisava entender aquele lugar. Daniel correu à frente, animado com as galinhas que passavam entre os quintais, enquanto ela carregava o bebê e observava cada detalhe. Portas marcadas, janelas quebradas, pequenos símbolos riscados nas madeiras. E foi aí que ela viu algo que fez seu coração parar por um segundo. No fundo de um quintal abandonado, havia um tronco de árvore com várias marcas talhadas. Riscos paralelos, cruzes, círculos. E no centro, a mesma marca que estava na parede da casa. A mesma. Clara se aproximou devagar. Tocou a madeira com os dedos trêmulos. A textura era antiga, a marca era profunda. Não parecia algo feito recentemente. Parecia algo que tinha décadas. Daniel se aproximou curioso. O que é isso, mãe? Ela respirou fundo. Nada, filho. Só um desenho. Mas sua voz saiu baixa, quase sufocada. Parece igual à da nossa casa, comentou ele, inocente. Clara gelou. Sim, era igual. E Daniel tinha percebido. Ela continuou caminhando, mas agora observava tudo com mais cuidado. Cada objeto podia ser uma pista. Cada olhar dos moradores podia ser um aviso. Em frente a uma das casas, ela viu um senhor idoso mexendo em um rádio antigo, tentando fazê-lo funcionar. Ele levantou o rosto quando ela passou. Você é nova aqui, disse ele com a voz rouca, mas firme. Clara assentiu. Cheguei ontem. O homem a encarou por longos segundos, como se estivesse tentando reconhecê-la. Você me lembra alguém, murmurou, mas não sei quem. Clara gelou por dentro. Deve ser impressão sua. Respondeu desconfortável. Ele não insistiu, mas não tirou os olhos dela, como se fosse ver algo a qualquer momento, algo escondido, algo antigo. Ela se afastou, sentindo a respiração ficar pesada. De volta à casa, Clara colocou os filhos para descansar e finalmente tirou o botão do bolso. O símbolo no centro, mesmo apagado, ainda era reconhecível. 3 linhas diagonais cruzadas por um risco vertical. Era um símbolo artesanal, usado por um grupo específico de trabalhadores rurais da cidade onde ela crescera. Um grupo onde seu pai havia trabalhado. Mas aquilo não fazia sentido. O pai de Clara havia desaparecido quando ela tinha apenas 6 anos. Saiu de casa após uma briga familiar e nunca mais voltou. As poucas informações que conseguiram eram vagas, desencontradas. A maioria dizia que ele tinha ido para longe, para outra região. Outros falavam que ele simplesmente sumiu no mundo, como tantos homens do interior. Clara não lembrava muito dele.
mas lembrava da camisa que ele usava, uma azul desbotada, com botões idênticos àquele. E agora um botão exatamente igual estava ali, no chão da casa onde ela acabara de entrar para recomeçar a vida. O coração dela batia forte demais. Ela estava mesmo no lugar certo ou no lugar errado? Sentou na beirada da cama, encarando o botão como se fosse uma peça de um quebra-cabeça impossível. O bebê acordou e começou a choramingar. Ela o pegou no colo, tentando acalmá-lo, mas sua mente estava longe. O passado que ela tentou enterrar estava ali, em cada canto, em cada marca, em cada olhar. Nada daquilo era coincidência. Ao final da tarde, alguém bateu na porta. Clara levantou, tensa. Helena estava ali, mas o jeito dela era diferente dessa vez. Mais sério, mais cauteloso. Oi, Clara, disse ela, aproximando-se. Preciso te mostrar uma coisa. Clara sentiu um frio no estômago. O que foi? Helena respirou fundo, como quem pensa 2 vezes antes de falar. Acho que você precisa ver o que encontramos perto da antiga oficina. Ela abaixou a voz. É sobre a marca que você viu na parede da sua casa. Clara congelou. Você viu eu olhando aquilo? Perguntou surpresa. Vi. Helena engoliu seco. E tem mais marcas espalhadas pelo vilarejo, todas iguais e todas ligadas a alguém que viveu aqui muitos anos atrás. Clara apertou o bebê nos braços, sentindo o coração acelerar. Quem? Helena fitou seus olhos com firmeza. Seu pai. A palavra caiu como um golpe. Clara sentiu o mundo girar por um instante. A aldeia isolada não era apenas um refúgio, era o lugar onde o passado dela tinha vivido. E talvez o lugar onde tudo começara. A manhã seguinte nasceu sem aviso, sem delicadeza, com um céu acinzentado que parecia pesar sobre o vilarejo como uma lembrança que ninguém queria revisitar. Aline acordou antes do sol aparecer, sentindo um aperto estranho no peito. Não era dor, mas uma inquietação quase física, como se algo estivesse prestes a acontecer. Colocou o bebê no colo, ajeitou a coberta sobre o filho mais velho e respirou fundo antes de sair para buscar água no poço. Enquanto caminhava pela trilha estreita, a sensação de familiaridade voltou com força. Cada pedra, cada curva daquele caminho lhe parecia conhecida demais. Não era possível. Ela não tinha nenhuma lembrança clara da infância naquela região. Era só uma impressão insistente e desconfortável, como se uma parte esquecida dela tentasse emergir. O vento frio soprou das montanhas, trazendo consigo o cheiro de madeira úmida e terra remexida. Ela ouviu passos atrás de si, mas não se virou. Já havia aprendido que ali, qualquer movimento repentino chamava a atenção desnecessária. Sentia os olhares sobre ela desde o primeiro dia. Olhares que não eram apenas curiosos, mas avaliadores, como se buscassem reconhecê-la. Chegando ao poço, deixou o balde descer lentamente, ouvindo o ploque suave da água. Foi nesse instante que percebeu o reflexo na superfície. Uma mulher parada a poucos metros, observando-a em silêncio. Tinha mais de 60 anos, cabelos presos num coque frouxo e expressão contida. Você é a Aline, murmurou a senhora, sem se aproximar. Aline engoliu seco. A voz daquela mulher parecia tocar uma memória distante, quase intocável. Mas ela não respondeu. Apenas recolheu o balde e começou a caminhar de volta. A senhora não insistiu, mas seu olhar, aquele olhar permaneceu preso nela o resto do dia. De volta à casa, Aline tentou seguir sua rotina. Arrumar o interior simples, aquecer a comida, acalmar o bebê. Mas sua mente estava longe, e quanto mais tentava afastar as sensações estranhas, mais elas se intensificavam. O vilarejo parecia murmurar segredos em cada canto, nas rachaduras das casas, nas conversas interrompidas quando ela se aproximava. Era como se todos soubessem algo que ela não sabia. Algo sobre ela. À tarde, enquanto ajudava um pequeno grupo de moradores a recolher lenha caída após uma ventania noturna,
ouviu dois deles comentarem sobre uma marca antiga numa pedra perto de um riacho. Uma marca que, segundo eles, havia surgido muitos anos atrás, num período de tragédia que ninguém gostava de mencionar. Aline sentiu um frio percorrer sua espinha. Não deveria perguntar, não naquele momento. Mas a curiosidade e um certo medo falaram mais alto. "Que marca é essa?" perguntou, tentando parecer casual. Os dois homens se entreolharam. O mais velho pigarreou antes de responder. "Nada demais. Coisa antiga daqui. Melhor nem mexer com isso." Ela percebeu que havia algo escondido ali. Algo que não podia mais ignorar. No final da tarde, sem avisar ninguém, Aline seguiu a trilha indicada pelas conversas. Era um caminho estreito, descendo em direção ao riacho, ladeado por pedras cobertas de musgo. O som da água aumentava conforme ela se aproximava, junto com uma sensação de que aquilo tudo já tinha acontecido antes, em algum lugar da memória que sua mente insistia em bloquear. Quando chegou ao local, viu a pedra mencionada. Não tinha nada de particularmente impressionante à primeira vista, apenas uma rocha grande, curvada, marcada pelo tempo. Mas ao se aproximar, viu os riscos. Linhas irregulares, feitas à mão, como se alguém tivesse tentado registrar algo. E no centro, uma letra. Não era grande nem elegante, mas era nítida, um A. Simples, cru, direto. Aline engoliu o seco, sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não fazia sentido. Ela nunca esteve ali, nunca morou naquele vilarejo, não que se lembrasse. Mas a marca parecia antiga demais, como se tivesse sido feita há décadas. O som de passos atrás dela a fez girar rapidamente. Era a Senhora do Poço. Aline deu um passo involuntário para trás. Mas a mulher levantou as mãos num gesto calmo. "Não precisa ter medo. Eu esperei muito tempo por esse momento." Ela avançou devagar, parando ao lado da pedra. Seu olhar não era de ameaça. Era de tristeza profunda. "Essa marca foi feita pela sua mãe", disse sem rodeios. O mundo de Aline parou por alguns segundos. Ela sentiu um tremor involuntário correr por suas mãos. Sua mãe? Mas sua mãe tinha morrido quando ela era pequena. E nunca, jamais, havia mencionado aquele lugar. "Minha mãe?" Aline murmurou, quase sem voz. "O que isso significa?" A senhora respirou fundo, como se reunisse coragem para abrir uma ferida antiga. "Sua mãe cresceu aqui, e você também por alguns anos. Antes de tudo, antes da tragédia que fez sua família fugir da aldeia." O coração de Aline disparou. Era como se peças soltas começassem a encaixar, mas sem formar imagem alguma. "Eu não lembro", Aline balbuciou. "Sua mãe não queria que você lembrasse", respondeu a mulher. "Ela tentou proteger você, mas a verdade sempre encontra um jeito de voltar." Aline sentiu a vista turvar. A verdade. Aquela palavra ecoou como um golpe. A senhora então se aproximou mais um passo. "Você era só uma menina quando seu pai desapareceu", continuou ela, a voz firme apesar da emoção evidente. "E a última vez que ele foi visto foi exatamente aqui, ao lado dessa pedra." Aline recuou instintivamente. "Como assim? Seu pai?" Ela tinha apenas fragmentos dele na memória. Um sorriso rápido, mãos calejadas, cheiro de terra. Nada claro, nada sólido. "Ele desapareceu?" perguntou quase sem fôlego. "Mas minha mãe sempre disse que ele nos abandonou." A senhora balançou a cabeça. "Não, ele não abandonou vocês. Ele estava investigando algo perigoso, envolvendo gente daqui. E quando descobriram que ele sabia demais, ele simplesmente sumiu." Sua mãe sempre acreditou que alguém do vilarejo estava envolvido. Por isso marcou a pedra com a inicial dele, para que um dia, se você voltasse, soubesse onde tudo terminou. Aline sentiu o chão faltar.
Suas mãos tremiam tanto que ela precisou apoiar-se na rocha para não cair. O vento soprou mais forte, frio, cortante, como se a natureza também reagisse à revelação. A mulher se aproximou mais um pouco. Você não fugiu para cá por acaso, Aline. O passado puxou você de volta. Porque a história ainda não terminou. Aline fechou os olhos por um instante. Seu pai não as abandonou. Ele desapareceu. E havia gente naquela aldeia que sabia disso. Gente que talvez ainda estivesse ali. E agora, ela, sem querer, tinha voltado exatamente para o lugar onde tudo começou. O bebê chorou ao longe, como um lembrete de que a verdade poderia não apenas libertá-la, mas também destruí-la, junto com tudo o que ela tentava reconstruir. Aline respirou fundo. Abriu os olhos e encarou a senhora com uma força que até ela desconhecia. O passado a tinha alcançado, e ela não estava mais disposta a correr. A noite caiu pesada sobre o vilarejo, como se a escuridão tivesse descido alguns tons a mais, só para acompanhar o turbilhão dentro de Aline. Depois das revelações da senhora, Dona Lourdes, o nome que finalmente se apresentou, nada parecia igual. As casas simples pareciam observar. As sombras entre uma rua e outra pareciam alongar-se com intenção, e cada rosto que cruzava o dela levantava perguntas silenciosas. Ela voltou para casa devagar, sentindo cada passo pesar, como se o chão estivesse mais denso. Pegou o bebê no colo, afagou os cabelos do filho mais velho e tentou agir naturalmente durante a janta improvisada que preparou. Mas o coração estava inquieto, e pela primeira vez ela percebeu algo novo dentro de si. Não medo, mas indignação. Durante anos acreditou que seu pai havia as abandonado. Chorou por isso, cresceu com esse vazio, sofreu rejeições, julgamentos, violência, sempre sentindo que faltava algo. Mas agora sabia. Não foi abandono, foi ocultação. E alguém dali, alguém que talvez a tivesse observado no mercado naquela manhã, alguém que talvez tivesse dado um boa tarde, qualquer, carregava parte da verdade. Quando as crianças finalmente dormiram, ela ficou sentada no chão, de costas para a porta, encarando o nada. A noite estava silenciosa, quebrada apenas pelos insetos e pelo vento que soprava entre as frestas. Aline passou a mão pelo rosto, respirou fundo e tomou a decisão que vinha crescendo desde a tarde. Não fugiria. Não de novo. Ela não passaria a vida inteira carregando medos emprestados. Tinha 2 filhos que dependiam dela, e não permitiria que o passado deles fosse construído sobre mentiras como foi o dela. Aline se levantou com uma determinação que desconhecia. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, caminhou até a casa de Dona Lourdes. A senhora parecia já esperar por ela. Abriu a porta antes mesmo que Aline levantasse a mão para bater. Sem rodeios, Aline falou: "Eu quero saber tudo." Dona Lourdes fez um gesto para que entrasse. A casa era simples, arrumada, cheia de objetos antigos pendurados na parede. Objetos que carregavam histórias silenciosas. A senhora serviu café quente e se sentou, respirando fundo antes de começar. Contou sobre o pai de Aline, sobre como ele era querido, como buscava justiça para coisas que outros preferiam varrer para baixo do tapete. Contou sobre uma disputa de terras antiga no vilarejo, sobre gente poderosa que não queria ser contrariada, sobre ameaças veladas que se transformaram em sumiço quando ele descobriu demais. Contou sobre o desespero da mãe de Aline, fugindo com a filha pequena no colo, sem olhar para trás. Aline ouviu tudo em silêncio. A cada palavra, algo se alinhava dentro dela. Uma dor antiga encontrando sua origem, uma ferida finalmente reconhecendo o golpe que a abriu. Quando Dona Lourdes terminou, ficou um silêncio pesado no ar. "Por que ninguém fez nada?" perguntou Aline, a voz embargada, mas firme. A senhora demorou para responder. "Porque tinham medo", disse simplesmente. "E porque o poder sempre cala muita gente. Mas o tempo derruba até os mais intocados." Aline segurou a xícara com força.
Ela entendia o medo. Durante anos, ele guiou cada escolha sua. Mas agora ela não queria viver assim, e não queria que os filhos dela vivessem num mundo onde a verdade fosse enterrada para sempre. Eu quero procurar, disse ela. Quero descobrir o que aconteceu com meu pai. Dona Lourdes suspirou, mas seus olhos mostraram algo que Aline não esperava. Orgulho. Você não está sozinha, respondeu. Não dessa vez. A partir dali, Aline começou a se mover com cautela. Conversou com pessoas que eram próximas de seu pai. Ouviu relatos antes engolidos pelo medo. Encontrou pequenas pistas que, separadas, pareciam irrelevantes, mas juntas formavam um rastro. Soube que um homem, considerado antigamente o chefe informal do vilarejo, havia se envolvido nas disputas. Soube que ele brigava diretamente com o pai dela pelos limites da terra. Soube que ele tinha 2 ajudantes, que depois do desaparecimento venderam a própria parte e sumiram. Soube também que esse homem, agora já debilitado e doente, vivia recluso em uma chácara afastada. Aline sabia que tinha que ir até ele. Na tarde seguinte, deixou as crianças aos cuidados de Dona Lourdes e seguiu a trilha indicada. A caminhada era longa, ladeada por árvores tortas e pedras úmidas que contavam histórias silenciosas de décadas de abandono. O céu começava a escurecer, prenúncio de chuva, quando ela finalmente avistou a casa, velha, grande e caída em pedaços, como se o tempo tivesse desistido de mantê-la em pé. Aline sentiu o coração acelerar, mas não voltou atrás. Bateu na porta de madeira desgastada. Demorou. Depois, passos lentos. A porta abriu só o suficiente para que um rosto envelhecido surgisse, marcado pelo tempo e por algo mais. Algo entre culpa e cansaço. "O que você quer?" perguntou o homem, a voz rouca. Aline ergueu o queixo firme. A verdade. Ele franziu o senho tentando reconhecê-la, e quando o reconheceu, seus olhos mudaram. "Você é a filha dele." Aline viu o pânico rápido, aquele que dura um segundo, mas revela décadas de segredos. "Quero saber o que aconteceu", repetiu ela. O homem não a convidou para entrar. Apenas recuou 2 passos, encostando-se na parede como se a presença dela pesasse mais que sua própria consciência. "Eu..." começou ele, mas a voz falhou. "Eu nunca quis. Aquilo não era pra..." Aline não respondeu. Esperou, o silêncio a favor dela. Ele então falou pela primeira vez em décadas. Contou que havia ameaçado o pai dela por causa da disputa de terra, que perdera o controle, que os capangas se exaltaram além do que ele planejava. Contou que o pai dela apenas tentava proteger a própria família. Contou que no fim, quando perceberam o que tinham causado, esconderam tudo, inclusive o corpo, numa área da mata que hoje estava coberta por vegetação densa. Contou que carregava aquilo como um peso que nunca saiu dos ombros. Aline ouviu tudo sem desviar os olhos, e algo dentro dela, surpreendentemente, não se quebrou. Se encaixou. A verdade, mesmo dolorosa, era mais leve que a dúvida que ela carregou por toda a vida. "Você tirou meu pai de mim", disse ela baixinho. "Mas não vai tirar meu futuro." O homem abaixou a cabeça, e ali, naquele instante, ela viu não apenas o vilão que imaginou, mas um ser humano destruído pelas próprias escolhas. Ela não gritou, não atacou, não pediu desculpas pela dor dele, porque não era sua responsabilidade. Aline deu meia volta e caminhou de volta, respirando fundo pela primeira vez em muitos anos. Quando chegou ao vilarejo, o céu finalmente desabou em chuva. Dona Lourdes correu ao encontro dela com as crianças no colo. Aline abraçou os filhos com força, deixando que a água lavasse o peso acumulado. Ela não recuperou o pai, não apagou o passado, mas pela primeira vez sentiu que podia seguir em frente sem sombras, escondendo seu caminho. Os moradores, ao saberem da verdade, se uniram para marcar oficialmente o local onde seu pai havia sido enterrado.
Fizeram uma pequena cerimônia simples, silenciosa, sincera. Aline segurou os filhos diante do novo marco, um pedaço de madeira com o nome dele escrito à mão. Ali, pela primeira vez, ela sentiu paz. No dia seguinte, recebeu uma proposta inesperada dos moradores, que ficasse, que ajudasse a reconstruir o vilarejo, que desse aos filhos dela um lar diferente do que ela teve. Aline olhou para a serra ao longe, respirou fundo e sorriu. Um sorriso que nasceu do alívio e da coragem. "A gente fica", respondeu. Foi naquele instante que ela entendeu. Seu passado não era mais um inimigo. Era sua libertação. E o futuro dos filhos dela começava ali. Se essa história te fez refletir, se ela tocou seu coração, se ela te inspirou de alguma forma, não esquece de deixar seu like. E isso ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo essas histórias emocionantes que nos fazem pensar sobre nossas próprias vidas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Todos os dias temos histórias novas. Seu apoio significa tudo para nós. Até a próxima história.